Momentos com Deus, um momento de reflexão para todos os dias. Março 3. Conceito de arrependimento. Porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. 2 Coríntios 7:10. Sobrecarregado de tristeza e oprimido pela consciência que o torturava, Judas Iscariotes fez uma das confissões mais sinceras. Ele correu para os sacerdotes e gritou: "Pequei dando sangue inocente", e para completar sua confissão, ele mostrou um sinal de arrependimento, restaurando o preço do crime. Ele devolveu as 30 moedas de prata que havia recebido por dar a Jesus. Mas os fardos de seu pecado não lhe foram tirados, os ministros do templo não lhe ministraram o amor de Deus, e ele correu diante da cruz de Cristo para pedir-lhe que escapasse como em outras situações. Mas a resposta de Jesus foi: "A esta hora eu nasci." A amargura de sua alma, o medo de enfrentar o julgamento de Deus no dia, além das vozes de Satanás dizendo-lhe que ele era um pecador, não o fizeram olhar para a graça de Deus. Então ele correu para uma árvore e se enforcou. Mas por que ele não foi perdoado, se confessou sua culpa e pagou o preço do crime? Por que ele não encontrou o perdão de Deus, se ele foi a Cristo para pedir perdão? Judas Iscariotes, depois de trair seu Senhor, exclamou: "Pequei dando sangue inocente." Essa confissão foi arrancada de sua alma culpada por um tremendo senso de condenação e uma terrível expectativa de julgamento. As consequências que ele havia de ceifar o encheram de terror, mas ele não experimentou profundo quebrantamento de coração ou dor de alma por ter traído o imaculado Filho de Deus e negado o Santo de Israel. Há arrependimentos que, em vez de se arrependerem de terem pecado, lamentam os resultados de seus pecados cometidos. O medo de pagar o preço faz com que expressem que se arrependem de tê-lo feito. Eu não deveria ter sido infiel, não deveria ter roubado, não deveria ter tocado na propriedade de outra pessoa, não deveria ter comido o que é proibido, não deveria ter falado mais do que o necessário extra. É sempre o medo da desonra ou do sofrimento que vem depois que faz com que a pessoa se arrependa. Mas esse arrependimento, como no caso de Judas Iscariotes, não traz nenhum benefício para a salvação. Por outro lado, como o apóstolo Pedro, depois de negar o Senhor, ele chorou amargamente por ter traído o Senhor. Eu o amava e queria pedir perdão, mas o Senhor estava sendo crucificado. Ele esperou. Não se desesperou e fez pior, mas esperou pela resposta de Deus e, quando Cristo ressuscitou, obtive o perdão e foi restaurado ao ministério pastoral. Muitos não entendem a verdadeira natureza do arrependimento. Muitas pessoas se entristecem por terem pecado, e até se reformam externamente, porque temem que sua vida mal lhes traga sofrimento. Mas isso não é arrependimento no sentido bíblico. Eles lamentam a dor em vez do pecado. Mas quando o coração cede à influência do Espírito de Deus, a consciência é vivificada e o pecador discerne algo da profundidade e santidade da sagrada lei de Deus. O pecador vê o amor de Deus, a beleza da santidade e a alegria da pureza. Ele anseia ser purificado e restaurado à comunhão do céu. Isso é arrependimento sincero, é mudança de propósito e mudança de vida, abandono do pecado, ou ele desistiu de ter falhado com Deus. Esse arrependimento é aquele que tem perdão e é de fato produzido por Deus. Você já pensou em quantos pecados você tem dos quais não se arrependeu? Cuidado! É hora de se acertar com o Senhor. Amém. Obrigado por ouvir este áudio. Convidamos você a compartilhar com seus contatos e visitar o site biblewell.com.